Fala pessoal e amigos aqui do canal. Hoje eu vou fazer um vídeo diferente e nesse vídeo eu vou provar para vocês por A mais B como 1 mais 1 é 2 que ele não é Deus. Como assim? Vou te provar que ele não é Deus. Fica até o final, vou começar agora. Faraó. Faraó, ele se achava um Deus. Faraó a gente conhece, né? É um título. Assim como Ramsés, né? Teve vários Ramsés. Então ele dava uma ordem a alguém. Se a pessoa não cumprisse aquela ordem, o que ele fazia? Ele matava. Ele se achava um Deus. Assim como na questão dos reis. Salomão foi um rei. Davi foi um rei. Saul também foi um rei. Saul era um cara que você vê que tentou matar Davi por várias vezes. Davi, a gente sabe que ele também teve as imprudências dele, inclusive assassinato. Salomão, a gente sabe a história que ele se prostituiu com vários deuses, com mulheres também, né? Mas como na época para ele era liberado, então não pode ser prostituição. Mas quando ele começa a ter outros deuses, então ele se prostitui. O que eu quero dizer para você com isso? O rei, ele se achava que estava acima de todas as leis. Então ele se achava um deus. Ele se achava superior a qualquer mortal, como era o caso do Ramsés, o faraó. Ele era adorado, como era o caso do rei Saul, como foi o caso do Davi. Davi e Salomão, eles com certeza temiam a Deus, mas em alguns momentos eles tinham aquela sensaçãozinha de superpoderosos. Tanto é que o Davi comete aquele adultério contra o Urias. Ele vai lá, pega a mulher do Urias vivo, né? Pega a mulher dele, faz um filho na mulher do cara, depois ainda manda matar o cara. Então você vê, temos os governadores romanos, como foi o caso de Pôncio Pilatos, como exemplo. Eram pessoas que também se achavam deuses, eram pessoas que mandavam matar por coisas mínimas. Vamos supor, eu fui com a cara de tal empregado, mandei empregado fazer uma coisa, o empregado não fez. Mata, no mínimo ali, arranca o nariz, né? Tem César também. César é um título, não é nome, né? Então o primeiro foi o Júlio César Augusto, ali, imperador romano. E você vê, o cara imperador de Roma, né? Era a mesma pegada. Não vai entrar aqui no nosso exército e tal. O soldado não está se adequando, mesmo que era deles, eles cortavam na carne, eles matavam os seus próprios. Tanto é que os romanos, eles eram campeões em engenharias para fazer o mal. Crucificar, todo mundo já conhece, Jesus não foi o único crucificado. Aqueles chicotes cheios de lanças e vários outros tipos de tortura, Eles eram muito criativos. Então você vê, eles se achavam acima de qualquer um. É claro que depois a gente vai falar de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande também se achava, num certo momento, um deus. Tanto é que ele cumpriu todos os ritos quando ali ele dominou o Egito, né? Você não sabia? Então, pois é, ele foi pro Egito e dominou o Egito. Tem uma cidadezinha lá chamada Alexandria. Foi ele que desenhou Alexandria. Diz que tem uma biblioteca lá que é fantástica. Depois você pesquisa. Então ele também se achava um deus. Foi cumprido ali todos os requisitos ali para ele ser um deus, Alexandre o Grande. E é longa a história assim daquelas pessoas que se acham deuses. E todos eles, quando se acham deuses, o que eles fazem? Eles oprimem aqueles que estão até próximo deles. Por exemplo, uma esposa, ele casa com uma esposa, a esposa dele, ela gosta da serva, aí ele vai e faz questão de pegar aquela serva que a esposa dele gostava e começa a ter intimidade com aquela serva e tratar a serva como que se fosse a esposa dele, linguagem alta que todo mundo consegue entender.
Então você vê a capacidade de destruir outras pessoas por se achar acima da lei, por se acharem deuses. Então esses são exemplos de deuses. Agora eu vou te mostrar um exemplo de uma pessoa que não é Deus. Vou te mostrar, vou te dar exemplos. Quer ver? Eu vou falar aqui pra você. Eu tenho um rascunhozinho aqui que eu fiz, ó. Adão. Quando Adão pecou, o que Deus deveria ter feito? Deus tinha dado uma ordem a Adão. Assim como os reis, como o faraó, como os governadores, como os Césares faziam. Ele deu uma ordem. O que Adão fez? Pisou na bola. E o que ele fez? Deus ele deu ali uma punição parcial, vamos dizer assim, parcial para ele. Não vou explicar, eu ia falar vamos pular, mas eu vou explicar. Por que parcial? Ele podia ter destruído ali. Não, a raça humana não presta, não vai prestar. Eu não posso criar eles com intelecto a ponto de serem fora do meu modo de pensar. Eu tenho que colocar um chip de bloqueio neles, vamos dizer assim, dessa forma. Sabe aquela senha para adultos que a pessoa põe no canal de filmes? Se você tem aí, para com isso, cara. Também é um vício. Mas sabe aquela senha, como que fosse um exemplo? É o que talvez Deus deveria ter feito. Então ia resolver o problema. Mas só que não, Deus fez parcial. Deus falou, não, eu quero eles pelo coração deles. Eu quero ter eles pelo amor, pelo carinho, eles me conhecendo, sabendo quem eu sou. E aí ele vai e dá uma punição, sim, porque errou, mas uma punição parcial, não como a de Faraó. A mulher adulterou, corta o nariz. Ou no caso lá dos israelitas, adulterou, apedreja. Gênesis 17:17. Logo após Deus abençoar o Abraão, sabe o que o Abraão faz? O Abraão ri de Deus. Depois você lê lá, o Abraão debocha de Deus. Gênesis 18:12. Logo depois também Deus abençoar Sara. Deus está ali abençoando ela. O que a Sara faz? Começa a rir de deboche de Deus. Eles debocharam. O que Deus deveria ter feito? Se fosse qualquer um dos reis, dos governadores, dos faraós, do César, de qualquer imperador celta, ou grego, ou que fosse na época de Nabucodonosor, dos babilônicos, Império Medo-Persa, nenhum deles aceitaria qualquer um rindo deles. E ele aceitou. Vamos continuar. Quer ver, ó? Deixa eu pegar aqui, ó. Miriam e Arão. Miriam e Arão é clássico. Miriam e Arão, eles começam a fazer aquela picuinha ali, né? Então eles são advertidos. Deus, vamos dizer assim, que Deus dá uma multa para eles ali, depois você lê lá. Mas só que eles não perdem os postos deles. Eles continuam ali com os cargos deles. E Arão foi vacilão outra vez também, porque quando teve a questão do bezerro de ouro, o Arão foi um cara que legalizou o negócio. Quer ver outro? Josué. Pois é. Josué, Deus falou para Josué, não faz pacto com ninguém. Aí o que Josué foi e fez? Mesmo que ele foi enganado, mas ele fez um pacto de nação. Tá lá na Bíblia. É só ler que acha. Qualquer coisa põe aí no comentário aí que eu te passo aí os capítulos do versículo tudinho. Quer ver outro que desobedeceu? Saul. Deus fala para Saul, é para matar todos, não poupa ninguém. Saul vai e poupa o rei, poupa os gados melhores. Então você vê a desobediência deles. Davi, igual a gente já falou anteriormente, Davi assassinou um homem, cara, um homem justo. E qual foi o crime do Urias? Ter uma mulher bonita. O crime do Urias foi ter uma mulher linda. Davi se apaixonou pela mulher do cara lá e mandou matar o cara. Jonas também é um debate clássico de Jonas. Você vê Jonas ali debatendo com Deus. Agora eu te pergunto, imagina uma pessoa chegando ali na frente
do imperador romano, do Júlio César, vai lá, que seja o Júlio. A pessoa chega ali na frente do Júlio ali, não, Júlio, é que assim, do jeito que você falou tá errado, isso aí que você falou eu não quero, isso aí que você falou não bate. E você vê aqui, e você vê o Jonas, na hora que você começa a ver lá o diálogo entre eles, você vê o Jonas claramente debatendo com Deus. Quer ver mais um? Ó, Jó. O Jó também, Deus, chega uma hora que Deus pega e ele começa a explicar as coisas para Jó. Então você vê, o próprio Criador começa a explicar as coisas para a criatura. O que eu quero dizer para você com isso? Ele não é Deus. Ele não age como um Deus deveria agir. Porque como que o Deus deveria agir? Miriam e Arão começaram com essas picuinhas, navalha, flapo. Josué fez um pacto com a nação inteira que eu falei que não era para fazer, perdeu o cargo, flapo. E não foi assim que Deus agiu, cara. Saul, não, vou matar instantaneamente. Não foi assim. Davi, vou matar instantaneamente. Não foi. Jonas, Jó. E cansaria a gente começar a falar de personagens a qual ele se apiedou, como é o caso também do profeta Samuel. Você vê, Samuel foi um cara fantástico para a época dele, mas mesmo assim o Samuel não conseguiu educar os filhos dele, que os filhos dele você vê lá claramente na Bíblia que eram pessoas que não tinham perfil para conduzir o povo. E ali começa ali aquela situação de pedir um rei. Então você vê, Deus, ele foi muito paciente. Por isso que eu falo assim, ele não é Deus. Ele não é. Ele é muito mais do que Deus. Ele pode até ter essa nomenclatura de Deus para ficar mais fácil, como já está na nossa mente. Mas é muito mais que isso. É uma questão de amor muito grande, é uma questão de carinho muito grande, é uma questão de gentileza muito grande, uma questão de respeito. Ele é tão respeitoso que se você não quiser, ele não fala com você. E Jesus deixou claro, Jesus falou, eis que estou à porta e bato, se você abrir, entrarei e cearei com você. Jesus explicou, ele tá aí, ó. Se você falar eu quero, ele entra. É só você falar o eu quero. Ele vai chegar em você e vai te abraçar e vai te amar. Muito mais do que o que você imagina, do que você já sonhou ser amado por alguém. Esse é o... Não, eu tenho que falar Deus para ficar a compreensão. Mas não é Deus, não tem como ser Deus ou ser só Deus. É muito fantástico o jeito com o qual ele lida com as situações, o jeito com o qual ele lida com cada perfil de ser humano. Com Jonas, ele agiu de um perfil. Dá um exemplo, eu dou rapidinho. Jonas começou a se queixar lá da cidade de Nínive que ia ser destruída. E Jonas começou a chorar ali, porque Jonas queria de uma certa forma que Nínive fosse destruída. E Deus não queria destruir Nínive. Por isso Deus mandou Jonas ir lá pregar, para ele não ter que destruir aquela cidade. E Jonas não queria ir porque Jonas queria que aquela cidade fosse destruída, porque era uma cidade que fazia mal, fazia muito mal aos profetas. Então Jonas queria que ela fosse castigada. Só que aí Deus mostra para Jonas de uma forma tão grande que Deus pega, um dia Jonas está cansado ali, não vou contar a história toda para você, e Deus cria uma abóbora, uma boboreira, né? E aquela boboreira faz uma sombra ali em Jonas. E aí Jonas descansa. No outro dia, Deus vai e mata aquela boboreira. E o Jonas fica destruído. Jonas, tô falando do Jonas, não é Jó não, tá? Jonas, é o outro. Então o Jonas ficou destruído. Aí Deus pega e dá o exemplo para ele. Deus fala assim, tá vendo? Você teve compaixão de uma boboreira que nasceu num dia e no outro dia ela morreu. Quanto mais eu não vou ter compaixão de uma cidade onde tem um monte de gente, não está escrito assim de gente, né? Acho que está de almas, depende da tradução, que não sabe discernir a mão direita da mão esquerda. Então Deus estava falando para o Jonas, você teve compaixão de uma boboreira e eu não vou ter compaixão de uma cidade inteira de pessoas que não sabem diferenciar a mão direita da mão esquerda, de pessoas que não têm conhecimento do que estão fazendo.
sem falar nos animais. Então você vê a preocupação de Deus até com os animais, que Deus cita até os animais, e Deus fala, e sem falar nos muitos animais. Então você vê como Deus ama também os bichinhos, né, cara? E ele não queria destruir, e o Jonas não tinha visto nada disso. Então você vê o jeito que ele lidou com Jonas. Se fosse Deus de verdade assim, não tô falando de verdade no sentido de ofender ele, eu digo no sentido assim, desses que se acham deuses, melhor dizendo, esses que se acham. Você acha que eles iam perder esse tempo com o Jonas? O que eles iam fazer? Falar, ó, você vai lá e faz o que eu tô mandando. Não, mas assim não, assim eu não acho certo, não sei o que. Você não vai fazer o que eu tô mandando? Não, tá bom, então guarda, vem cá, mata esse cara. Agora me chama outro. Aí ia lá, chamava outro arauto, falava, ó, você vai lá e vai fazer o que eu tô mandando. Aí o arauto falava, não, não vou. Então, beleza, vai lá, dá isso daí pros tigres, ou pros leões. Chama outro arauto, vinha outro arauto ali, agora você vai lá. Aí o que o arauto fazia? Ele já tinha visto o exemplo dos outros dois, ele ia e fazia o que o rei mandava, ou o que aquele faraó mandava, ou o que aquele imperador mandava. E assim eles julgavam o povo se achando Deus. Quando você vê o Deus de verdade agindo, é muito diferente, é um espetáculo, é um carinho, é um respeito, como foi o caso de Jonas que eu te falei agora, uma paciência, uma ética, a cidadania em exercício. Falta adjetivos para poder subliminar, desenhar, articular, falar da pessoa de Deus, do ser tão grandioso e maravilhoso que é Ele. Quer ver um exemplo rapidinho só para finalizar, porque senão vai ficar muito longo. Olha, você tá aqui comigo, já tá com quase 17 minutos. O próprio Jó, ele chega num ponto que ele tá tão chateado de uma tal forma, assim, pelo que ele tá passando, que Deus começa a explicar. Tem a origem do universo, de como o universo tá preso, de como as coisas são. Tem tanta informação valiosa ali no livro de Jó, que se você ler umas 20 vezes você não pega tudo, talvez não pega nem 1%. É fantástico. Deus, numa calma, numa simplicidade, num amor. Então eu quero dizer assim pra você, eu não tô mentindo com relação ao título do vídeo. Te provei que ele não é Deus. Silêncio, né? Ele é muito mais do que Deus. Ele é muito mais. Deus passou longe. Ele é muito mais do que isso. Tá níveis acima de ter só essa nomenclatura de Deus. É incrível, é tremendo. Eu acredito que no alfabeto ou em qualquer escrita, nem que seja na Sumérica, lá nas primeiras, nos desenhos aerográficos, não importa, não existe nada, nenhuma letra, nenhum alfabeto que consiga falar o nome dele de verdade, porque Deus é muito pequeno, a pessoa dele. Valeu, até um próximo vídeo. E eu tô pedindo, na verdade assim, é algo que eu já tenho sentido de Deus há um bom tempo e eu quero pôr em prática, que é fazer uma oração da cura, uma oração que realmente traga a cura aí para as pessoas. E vai ser o tema aí do próximo vídeo, talvez. Tá? Então, obrigado por ter acompanhado aí. Qualquer coisa aí, qualquer dúvida, coloca nos comentários. E vê aí, não sei quando que você vai ver esse vídeo. Se eu já tiver colocado a oração da cura, vamos orar junto. Se você souber de alguém que tá precisando, tá bom? Até o próximo vídeo aí. Obrigado a todos.